Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao QAB. E hoje nós iremos continuar a nossa aula sobre PHTLS na parte de VACs, que são acidentes com veículos automotores na parte de carros. A gente vai falar sobre parte de motos também, tá? Só para lembrar vocês. E depois que a gente terminar a cinemática do trauma, a gente vai fazer aulas só sobre sistemas do corpo humano. A gente vai falar sobre anatomia, vai falar sobre várias coisas, cara. Eu vou fazer um aulão sobre várias coisas para vocês. Mas vamos continuar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre impacto traseiro. O impacto traseiro é muito estudado na mecânica. Estou falando da mecânica na física, tá certo? Não a mecânica do mecânico, tá certo? Que a pessoa veio falando mecânica, aí pensa que oxe, eu nunca vi o meu mecânico fazendo isso no estudo de mecânica lá dele. Não, eu estou falando da mecânica da física, tá certo? Porque isso é um tipo de colisão. Esse tipo de colisão é muito visto na sinuca, por exemplo, que existe objetos o quê? Na inércia, e outro objeto é atingido por uma força, e essa força atinge um objeto que está na inércia e ele começa a ter movimento. Então o impacto traseiro, ele basicamente segue essa premissa. Então, agora que eu já dei essa introdução, a gente pode começar. Colisões de impacto traseiro ocorrem quando um veículo com um movimento mais lento ou estacionário é atingido por trás de um veículo que se move mais rápido. Aqui ele dá mais duas versões. Primeiro, ou o veículo ele está parado, ou o veículo ele está com uma aceleração menor do que a de outro veículo. Por exemplo, um veículo a 100 km por hora e outro veículo a 200 km por hora. Esse veículo de 200 km por hora tem o dobro de aceleração desse outro veículo. Logo, ele vai, na metade do tempo desse de 100 km, atravessar ele ou bater nele, porque ele tem o dobro da velocidade dele. Deu para pegar a ideia? Beleza. Aí aqui ele fala sobre a nomenclatura de veículo bala e veículo que é o alvo. Mas isso não é tão usado assim na ocorrência mesmo. Esse negócio de veículo bala, veículo negócio. Nós temos a ideia de quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento, galera? Nós temos aqui a energia cinética, que é o movimento. Nós temos aqui energia mecânica, nós temos aqui momento linear, que é a quantidade mesmo em si, nós temos impulso e nós temos força. Lembrando da segunda lei de Newton, se não existir qualquer força dissipativa, essa energia ela é mantida, que é os princípios da energia lá mecânica, a segunda lei de Newton que a gente estudou em aulas passadas. Então, levando isso em conta, quanto mais energia cinética tem nesse objeto e de menos energia dissipativa ou mais energia dissipativa tem, mais ele pode distribuir essa energia para criar dano e aceleração. Lembrando que isso é uma colisão inelástica. E toda colisão inelástica, seja parcial ou total, existe perda de energia mecânica transformada em dano e aceleração ao veículo. Vamos continuar. Durante uma colisão de impacto traseiro, o veículo-alvo acelera e nem sempre para frente, ele acelera, porque aqui está dizendo que ele acelera para frente. Vai depender do ângulo que esse carro ele vai sofrer impacto. Por exemplo, se for em um ângulo mais ligado à parte um pouco mais para a lateral, ele vai rodar. A tendência é que ele rode. Agora, se for 100% traseiro, aí sim ele vai andar para frente. Outro ponto importante. Tudo que estiver dentro do carro vai entrar na velocidade do carro que está puxando. Isso aqui é outra coisa importante, que existem vários exercícios dentro da mecânica, da física, que fala sobre isso. Que é um trem que pega o outro no supetão. Qual a velocidade que ele tem agora? E esse daqui é um exemplo disso, que um carro pega e as velocidades elas vão se encontrar. Se ele tiver em inércia, a velocidade dele vai ser a velocidade do trem. Agora, se ele estiver andando, vai ter um movimento de desaceleração primeiro para ele seguir o trem.
Basicamente essa é a ideia. Então, o que acontece aqui é que as pessoas vão entrar na mesma velocidade desse carro, como está escrito aqui. Objetos não ligados ao veículo, inclusive ocupantes, começarão a avançar somente depois que algo em contato com o chassi começa a transmitir energia e movimento para eles. Que no caso é o banco, tudo que está... Porque o carro é aquela estrutura que eu falei para vocês, o triângulo da dor, como eu falei. O carro ele vai transmitir energia. E no banco também vai transmitir a energia, mas não é energia elétrica, pô. Você tem que pensar na energia como se fosse movimento também. Porque se eu falo de energia, a pessoa pensa que logo só existe energia elétrica. Existem vários tipos de energia, cara. E uma das energias é a energia cinética, caceta. Então, no caso, vai ser energia de movimento que vai ser transmitido lá e vai começar a movimentar as pessoas que estão dentro do carro. Aí aqui a gente pode falar sobre algumas coisas que vai acontecer, que podem acontecer em um acidente traseiro, como por exemplo esse daqui do banco. Esse daqui do tronco é muito fácil de acontecer, porque o banco traseiro ele vai apertar o tronco da pessoa. Existem as molas do banco que elas vão sofrer um impacto do veículo acelerando, mas existe um limite. Aí quando ela comprime até o máximo que ela pode, ela vai passar essa energia para frente, vamos dizer assim. E é onde o seu tronco ele vai ser comprimido por causa da velocidade. Ela vai ser as molas do banco vai absorver parte da energia, mas outra parte vai te comprimir, vai comprimir o seu tronco. E se dependendo da situação, se você tiver de cinto, o cinto vai comprimir você também. Isso vai ser um assunto que a gente vai falar mais um pouquinho para frente. Se o encosto de cabeça também for colocado errado, você vai ter uma hiperextensão do pescoço, que é o caso. Por isso que existe o apoio, existe no carro. Vocês vão ver um apoio dentro do carro para a cabeça. Se ele estiver muito para baixo da sua cabeça, é capaz de, em um acidente traseiro, o seu pescoço ir para trás, vamos dizer assim. E isso você pode não quebrar o pescoço, só que pode destruir ligamentos, pode até deslocar alguns ossos, inclusive, como está dizendo aqui na parte interior do seu pescoço, e pode causar lesões, principalmente hemorragia interna. E para finalizar a aula de hoje, eu vou falar sobre duas situações importantes aqui. A primeira situação, que é quando o veículo que está sendo puxado, ele consegue frear até parar, porque o outro carro está desacelerando também. A tendência é que ele não tenha tantos ferimentos quanto se o carro tivesse ainda tentando desacelerar, que é o impacto, por exemplo, de um astronauta no espaço, quando ele está subindo e ele consegue ser apoiado pelo assento. O assento ele está segurando toda a aceleração, vamos dizer assim, enquanto ele está subindo. Então, no caso, se não houver interferência por parte do veículo e ele consiga frear de forma eficiente, freando e o outro ir freando também, é capaz de não ter danos significativos. Mas a gente sabe que acidente do cara que está todo mamado, isso pode não acontecer. E ele não pode nem pensar em desacelerar o carro, vai botando para frente com tudo. E temos o outro caso, que é esse daqui, que é o caso onde o veículo para repentinamente. Então isso aqui é um ponto extremamente interessante. Na hora da colisão, se você parar bruscamente, acontecerá uma colisão frontal e uma colisão traseira. Se você engatar no carro e conseguir os dois pararem, pode ser muito mais seguro do que você parar repentinamente. Aí vai acontecer o quê? Uma colisão frontal com o cara que bateu no carro. Porque o que vai acontecer? Vai ter uma queda brusca de velocidade e as pessoas que estão dentro do carro ainda estão em velocidade. Aqui a gente está falando sobre a lei da inércia. Ou seja, os caras que bateram no carro, no caso, o veículo, vamos chamar ele como de veículo bala. O veículo bala, se ele parar, na hora que ele bater, ele parar repentinamente, tudo que está dentro do carro vai estar ainda em velocidade e os caras vão sair pelo vidro, dependendo da situação. Acontecerá um tipo de colisão frontal e vocês viram na aula anterior quais são as coisas que podem acontecer. Ele pode bater no vidro, pode bater
com o joelho embaixo, pode acontecer vários desses tipos de acidente. Pode ser cima, baixo, baixo. Então nós vamos ter no veículo bala uma colisão frontal e no veículo alvo um impacto traseiro. Então aqui a gente tem a questão da aceleração. Se você desacelera de forma constante, você tem uma chance de não ter um acidente significativo. Mas agora, se você acelerar na hora do impacto, vai acontecer uma colisão frontal e uma colisão traseira. As chances são muito grandes de acontecer isso daí. E por hoje é só. Até a próxima aí, galera.